Então, vocês já viram que o predicado é a mensagem que se declara do sujeito. Isso foi bem massificado. Vamos definir agora os 3 tipos de predicado. Pessoal, é o seguinte. Muitas bancas cobram a classificação do predicado. Então, vocês têm que saber classificar o predicado. São 3 tipos. Nominal, verbal e verbo nominal. Tá? Vou passar um a um aí, ó. Tá aí o nominal. O seu núcleo é o predicativo do sujeito. Então, os predicados têm um núcleo, gente. Se o núcleo for o predicativo, ele é nominal, porque o predicativo é representado por nomes. É por isso. O predicativo é representado por substantivo, adjetivo, numeral, pronome. Entenderam? Por isso que o predicado é nominal, porque o núcleo do predicado não é o verbo de ligação. Então tá aí, ó. Seu núcleo é o predicativo do sujeito, uma vez que o verbo da oração é não significativo. Os verbos de ligação são verbos não significativos. Ok? Eles não têm muita significância. Então eles pedem o predicativo para completar o sentido deles. Por isso que o predicativo do sujeito é considerado um complemento do verbo de ligação. Mesmo que alguns gramáticos não citem assim, né? Note-se que o verbo de ligação será presente na função de ligar o predicativo ao sujeito. É importante saber isso aí. Função de ligar o predicativo ao sujeito. É só fazer isso. Mas ele só será de ligação se ele fizer isso, se ligar. Né? Já tive alunos que saíram da sala totalmente insatisfeitos, né, injuriados comigo, porque eu falei que um verbo, nem todo verbo ser, ou verbo estar, né, ele é verbo de ligação. Ele tem que trazer predicativo ao sujeito, senão ele é verbo de ligação. Né? Se eu falar assim, ó, o aluno está na sala de aula, esse verbo estar não está trazendo predicativo, porque na sala de aula é um adjunto verbial de lugar. Esse verbo estar é um verbo intransitivo. Então o predicado está na sala é um predicado verbal. É diferente do predicado que eu vou citar aqui agora. O aluno está furioso. Agora, furioso é o predicativo do sujeito. Sim. Esse predicado agora é nominal. O estar furioso é nominal. E o estar na sala é verbal. Ah, Crepaldi, o verbo aí é estar, mas vejam bem, são de sentidos totalmente diferentes. Ok? Um está acompanhado de adjunto verbial de lugar e o outro está ligando o predicativo furioso ao sujeito. Aí o núcleo do predicado de cima é o verbo estar. Ok? Porque é um verbo intransitivo. O aluno está na sala. Esse estar é um verbo intransitivo. Em consequência, esse predicado é verbal. O aluno está furioso. O núcleo agora não é o verbo, é furioso. E aí o predicado vai ser nominal, porque furioso é um adjetivo. Então vamos seguindo agora com o estudo que eu falei. Ó. O predicativo será representado por nomes. Adjetivo, substantivo, numeral e pronome. Uma vez que esses nomes são o núcleo do predicado, obviamente será classificado como nominal. E chama nominal por isso, porque são nomes que completam o sentido do verbo ligação, que vai ser o núcleo do predicado. Os predicados têm núcleos. Né? O primeiro núcleo que nós vamos ver aqui agora é o predicativo do sujeito. Ele é o núcleo nominal. Então, se tem um predicativo do sujeito lá, o predicado vai ser nominal, desde que ele esteja com verbo de ligação. Então, as bananas estão maduras no pomar. O sujeito é as bananas. Elas estão maduras. Maduras é um adjetivo que dá qualidade às bananas. Quem está ligando maduras às bananas é o verbo estão. Isso é um verbo de ligação. Então, o predicado aí é estão maduras no pomar. O sujeito é as bananas. Tudo que a oração, depois que eu removo o sujeito, que só é predicado, porque o predicado é a mensagem que se refere ao sujeito. Então, o predicado aí é estão maduras no pomar. Qual que é o núcleo desse predicado? Maduras, que é o predicativo do sujeito. Como o predicativo está representado por adjetivo, é um predicado nominal. Exemplo seguinte, o bairro parecia um cemitério. Um cemitério é um substantivo, né? Que até arrepia certas pessoas, né? Mas é um predicativo do sujeito, o bairro. Esse verbo aparecer aí é um verbo de ligação. Um cemitério é o núcleo do predicado. Qual é o predicado? Parecia um cemitério naquela noite.
Se o núcleo é um nome, predicado nominal. Os aprovados foram 6. Quem é o sujeito? Os aprovados. O que é o predicado? Foram 6. 6 é o predicativo dos aprovados. Como numeral, o predicado é nominal. Simples assim. Os traidores da pátria não somos nós. Quem não somos nós? Os traidores da pátria. Então o sujeito é os traidores da pátria. O predicado é não somos nós. Nós é o predicativo de traidores, que está ligado aos traidores através do somos, que é o verbo de ligação. Então, esse exemplo também traz um predicado nominal. Não somos nós, o núcleo é nós. Ok? Então, é muito fácil. Predicado nominal é o mais fácil. Ele vai ter um verbo de ligação e um predicativo de sujeito, que vai ser apresentado por adjetivo, nome, numeral, ok? O pronome. O predicado verbal. O núcleo desse predicado é um verbo significativo. É diferente do outro. O predicado nominal é um verbo de ligação. Ele é não significativo. O verbal são verbos significativos. Que são verbos transitivos diretos, coloquei aí. Transitivo indireto. Transitivo direto e indireto. Ou verbo intransitivo. Então, mandei um recado, outro grupo. O que eu mandei? Um recado. É um verbo transitivo direto. Um recado é objeto direto. Então, predicado verbal. Paguei um jantar a Mariana. Quem pagou algo a alguém. Eu tenho 2 complementos aí. O direto, que é o jantar, e o indireto a Mariana. Então, o predicado é verbal. Ok? Chegarei ao interior amanhã. Esse verbo, vocês já viram, que eu mostrei a vocês, que esses verbos que apresentam o movimento ao sujeito, quase sempre são intransitivos. Eu falo quase sempre porque há casos, né, que a gente consegue colocar mesmo o verbo que dá movimento com objeto direto. Mas são casos quase de exceção. Não quero chegar nesse ponto agora, não. Mas chegarei ao interior amanhã, eu tenho 2 advérbios. Ao interior, que é o lugar, e amanhã, que é um tempo. 2 circunstâncias, 2 advérbios. Então, o verbo está intransitivo. Vamos gravando esses conceitos para nos ajudar, tá? Grande parte da humanidade ainda acredita em Deus. Quem acredita em Deus? Grande parte da humanidade. Se acredita em Deus, é o verbo transitivo indireto. Esse predicado também é verbal. Próximo, o verbo nominal. Apresenta os 2 núcleos. E vai ter que ter um predicativo, que é o núcleo nominal, e o verbo significativo, que é o núcleo verbal. Isso é a lógica, né? Então, a família chegará ao interior. Quem chega a algum lugar. Olha aí, ó, a família, sujeito, está dando movimento. Verbo intransitivo. Núcleo verbal. Ao interior, como que ela estará quando chegar lá? Muito cansada. Predicativo da família. Então, eu tenho aí um verbo significativo, chegará, e muito cansada, predicativo da família. 2 núcleos, um verbal nominal, predicado, verbo nominal. Aquela atitude, sujeito, foi considerada inútil. Se ela foi considerada, né, ela tem a ação de ser considerada, ela sofreu a ação, isso é a voz passiva, tá? Lembram? Né? Inútil, predicativo daquela atitude. Então tem foi considerado, colocação verbal da voz passiva, e inútil é o predicativo daquela atitude. Presta atenção. Foi considerada, esse considerado aí não é adjetivo, é verbo. Tem que lembrar, a voz passiva se faz com um verbo auxiliar, foi, no caso aí, e considerada, que é o verbo transitivo direto. A voz passiva se faz com o verbo transitivo direto. Então eu tenho aí um núcleo verbal, foi considerada, e inútil, núcleo nominal. Nota importante aí. O predicativo pode ser do objeto também. Tanto do objeto direto quanto do indireto. Vamos aos casos, então. O comandante nomeou o soldado um herói. O sujeito é o comandante. Ele nomeou alguém, o soldado, que é o objeto direto, e um herói. Então, ele deu uma qualidade ao soldado.
ser um herói. Isso é o predicativo do objeto direto. Não é do comandante que é o sujeito, é do soldado, que é o objeto direto. Então, eu fiz bem aí, ó, uma análise para a gente acompanhar, ó, né? Eu coloquei aqui, ó, o comandante é o sujeito da oração, nomeou é o verbo transitivo direto, que vocês já sabem que é um verbo transobjetivo, que ele traz um predicativo, que é um herói, ao objeto direto, que é o sujeito. O soldado é o objeto direto. E um herói é o predicativo do objeto direto. Ele fala com o soldado, ele não fala com o comandante, que é o sujeito. Ok? Então, bizu, predicado, verbo nominal com predicativo do objeto ocorre com os verbos transobjetivos. Eu acabei de falar. São aqueles transitivos que pedem o predicativo do objeto, que pode ser direto ou indireto. Eis os principais verbos transobjetivos: chamar, eleger, nomear, julgar, considerar, achar, supor, tornar, apelidar, promover, enfim. Né? Não preciso gravar esses verbos todos, gente. Eu só quero que vocês tenham noção que é na acepção de julgar, de considerar, de chamar, de achar, de supor. Né? Olha aí, ó, o povo elegeu o governador. Vejamos então. O povo é o sujeito, quem fez a ação do verbo eleger. Quem elegeu alguém, que é o o. Então, elegeu é um verbo transitivo direto, porque o o é quem foi eleito. Aí vai ser objeto direto. E governador é a característica que foi dada ao o, que é o objeto direto. Então, tá bem explicadinho aí. Aí eu tenho, então, predicado verbo nominal com predicativo do objeto direto, o. Maria chamou o vizinho de charmoso. Essa Maria falou, vem cá, não é isso não, ela estava chamando no sentido de invocar, ela está dando a qualidade. Ela chamou o vizinho, objeto direto, de charmoso, predicativo do objeto direto, que pertence ao vizinho, não a Maria. Então, Maria é o sujeito, chamou o transitivo direto. O vizinho é o objeto direto e de charmoso o predicativo do objeto direto. Então, esse predicado é um predicado que tem dois núcleos, chamou e charmoso. Chamou é o verbo significativo, predicado, núcleo verbal, e de charmoso é o núcleo nominal, porque é o predicativo do objeto direto. Vocês podem dar uma olhadinha nesse novo exemplo, e o povo considerou as medidas inapropriadas, é a mesma coisa, e eu exemplifiquei bem embaixo, né? Fiz a classificação de cada termo para vocês entenderem bem aí, mais uma vez. E isso aqui, ó, o verbo chamar pode pedir tanto o predicativo do objeto direto quanto do indireto. O verbo chamar aceita as construções seguintes, ó. José, que é o sujeito, chamou o professor de eficiente. Ele chamou alguém, o professor, que é o objeto direto, e de eficiente é o outro núcleo, que é o predicativo do objeto direto. Então eu tenho chamou é um núcleo verbal, que é um verbo transitivo direto, o professor é o objeto direto, e de eficiente a qualidade do professor, que é o objeto direto. Predicado verbo nominal com predicativo do objeto direto, professor. José chamou-lhe de eficiente. Vocês têm que lembrar que ler não representa objeto direto. Ler representa objeto indireto. Chamou a ele. Não chamou ele, chamou a ele de eficiente. Nesse caso agora, o ler é objeto indireto e o predicativo do objeto indireto é de eficiente. Ou seja, esse predicado aqui é verbo nominal ainda, porque o verbo chamou continua sendo um verbo significativo, só que ele é transitivo indireto, porque é o ler. Aqui é transitivo direto. Tá? Também aceita a seguinte construção. José chamou-lhe eficiente. Ou seja, eu posso tirar a preposição dia, que está aqui. Ó. Eu posso colocar só eficiente. Você chamou-lhe de eficiente ou chamou-lhe eficiente. Chamou-o eficiente ou chamou-o de eficiente. Tanto faz, sem ou com. Tá? Muito bem, estamos encerrando aí o nosso tipo de predicado. Vamos para os exercícios, né? Eu vou colocar no grupo. Façam todos. Preste bastante atenção.
Tá? Analisem alternativa por alternativa, isso é muito importante. Aluno de concurso não pode só gabaritar, ele tem que saber analisar as alternativas. Quando a gente está estudando, a gente analisa as alternativas todas. Cada alternativa pode te dar um ganho. Cada alternativa pode trazer um novo conhecimento. Ok? Fique com Deus. Daqui a pouco entraremos nos termos integrantes.